Muito bem, pessoal. Continuando aqui, redação dissertativa. Você vai produzir um texto, né? Quantas vezes você já foi produzir um texto e não teve, assim, diversas dúvidas, né? O que eu faço na minha redação? Como é que eu vou proceder? Será que eu devo usar isso aqui? Não devo usar? Então, esse é o motivo desta aula aqui. Nós vamos ver quais as principais dúvidas quando você vai desenvolver uma redação dissertativa argumentativa. Aquelas principais, aquelas que os candidatos mais perguntam, tá? Vamos ver. Passo a passo aqui com você. Primeiro, título. Título. Devo colocar um título? Olha só, não há necessidade, a menos que o comando da redação exigir. Olha os exemplos. Você vai ter um tema, né? Você vai ter lá o texto, que é o comando da redação no final, que vai estar escrito dessa forma, mais ou menos. Ó. Redige um texto dissertativo argumentativo entre 20 e 30 linhas acerca do seguinte tema. Aí vem lá o tema. E se o examinador, se a banca quiser que coloque um título, ele vai colocar do jeito que vocês estão vendo aqui, ó. Dê um título ao seu texto. Se ele não quiser título, aí o exemplo é o segundo aqui, ó. Redige um texto dissertativo argumentativo entre 20 e 30 linhas acerca do seguinte tema e pronto. Né? Então, não aborda o tema. Agora, vamos dar uma olhada aqui. Pode acontecer da seguinte forma. Você pode receber dois tipos de folhas aí, um deles, tá? Não os dois exatamente, mas um deles. Olha essa folhinha do lado esquerdo aqui, tá vendo? Ela tem uma linha central aqui, ó. Então, o que pode acontecer, hein? Olha o que pode acontecer. Volta. Vamos supor que você pegou a sua redação e você está aqui, ó. O examinador não colocou, a banca examinadora não estabeleceu que você tem que colocar um título, tá? Então, você está aqui, ó. Redige um texto dissertativo, tema tal, sem título, ok? Só que a sua folha é essa aqui, ó. Você recebeu essa folha. Sabe o que significa essa linha central? Significa que você vai ter que colocar um título aqui, ó. Ele deixou espaço para você. Agora, olha a folha do lado direito. Tá vendo? Ela não tem espaço para colocar título. Então, você não coloca o título, ok? Outra dica aqui importante, hein? Muitas vezes, na maioria das vezes, o que acontece, né? A gente tem a mania de colocar o título começando já pela redação. Vou colocar o título aqui e vou desenvolver o meu texto. Né? Normalmente é isso aí que acontece. Aliás, na escola, muitas vezes a gente fez dessa forma aí. Então eu vou colocar o título e daí eu vou desenvolver. Então não faça isso, hein? Se você vai colocar um título, deixe reservado aquela linha central, redige a sua dissertação. Quando você terminar, você escolhe um título apropriado, tá? Mas espera terminar a redação. É um erro absurdo você colocar o título primeiro, ok? Mas, vamos lá, resumindo aqui, ó, lembrando, na maioria das provas, as bancas não exigem título. Então, você vai ficar de olho aqui, ó, nesses exemplos, tudo bem? Posso usar dados dos textos motivadores? Olha, os dados, eles podem ser retirados da coletânea de textos motivadores. Só que tem o seguinte, você não pode copiar na íntegra. Então, o ideal é você fazer paráfrase, né? Por exemplo, ó, olha esse exemplo. Segundo dados recentes do Ministério, 45% das obras do anel viário já foram concluídas. Vejam só, outra coisa aqui, aproveitando esse exemplo, cuidado cuidado para não criar números, tá? Principalmente porcentagem. Há candidatos que, quando vão fazer uma prova, eles não estão avisados, eles criam porcentagem, de onde eles tiraram, ninguém sabe. Se tiver no texto, você pode usar o texto motivador. Só que toma cuidado, você não pode copiar o parágrafo todo, né? Você não pode copiar o período todo. Agora, por exemplo, dados estatísticos, como esse exemplo que eu citei, beleza, sem problema nenhum, tá bom? Tranquilo, pode usar. Mas se tiver que copiar alguma coisa, lembre-se de fazer uma paráfrase, que é transformar aquilo no mesmo, você vai colocar o mesmo sentido, só que com outras palavras, tá bom? Então, uma das dúvidas. Outra dúvida é que preciso citar exemplos. Olha, gente, é o seguinte, não há uma regra que exija citações de exemplo, tá? Não tem lugar nenhum aí mencionando que é obrigatório. Só que tem o seguinte, se você citar exemplos, ele vai enriquecer sua redação, né? Claro, desde que ele tenha pertinência, esses exemplos tenham pertinência com os argumentos do texto desenvolvido. Por exemplo, pode-se citar como exemplo o caso do empresário fulano de tal, que também esteve envolvido em uma situação semelhante a essa. Aqui, importante a gente saber outro detalhe, tá? Esses exemplos que você vai citar tem que ser exemplos notórios. Então não adianta você citar um exemplo, por exemplo, que aconteceu com você. É que só você sabe, meia dúzia de pessoas. O restante não sabe. Então tem que ser exemplo notório, um caso notório na mídia, que tenha notoriedade na mídia, que muita gente está sabendo daquilo, e aquilo tem a ver com o seu texto. Aí
Tá tranquilo, tá beleza. Mas não é obrigatório, tudo bem? Tudo bem. Vamos para frente, ó. Como é que eu faço com abreviaturas, tá? O pessoal pergunta bastante, né? Bom, você pode citar abreviaturas? Sim. Ou siglas, por exemplo, isso acontece muito com siglas, né? Pelo menos no momento da apresentação, isso acontece muito com os órgãos, né? Você tem que escrever por extenso. Olha o exemplo aí, ó. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, aí você vai continuar a sua redação. Tá? Aí um pouco mais adiante você precisa citar novamente o IBGE. Aí você não precisa mais escrever por extenso, basta você apresentar aí só as siglas, tá? Isso acontece muito aqui no Supremo Tribunal Federal, STF, né? Claro que todo mundo conhece, já ouviu falar, mas mesmo assim é preciso colocar por extenso, conforme o Supremo Tribunal Federal, né? Entre parênteses, STF. Aí você vai continuar sua redação mais adiante e vai citar novamente o STF, aí sim você pode usar como o exemplo aqui que a gente está colocando aqui para vocês, ó, tá vendo? Então, primeiro aqui eu citei o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e pus aqui que é o IBGE, tá? Aí mais lá na frente do texto eu vou novamente citar o IBGE, em vez de escrever por extenso, eu só coloco a sigla, a mesma coisa com o exemplo de baixo aí. Tudo bem? Já comentamos sobre isso, mas vamos reforçar, tá? O corretor precisa concordar com o posicionamento do candidato? Não, não precisa. O corretor não precisa concordar com o posicionamento ou opinião do candidato ou da candidata. O que será avaliado é se o autor ou a autora do texto tem capacidade de defender aquela opinião, aquela posição. Por isso a necessidade de apresentar uma argumentação clara, uma argumentação consistente, né, que sustente a posição ali tomada pelo autor, né? Um ótimo recurso é utilizar exemplos, tá? A gente estava falando de exemplos, né? Casos divulgados pela mídia e dados estatísticos, desde que você tenha a fonte disso, hein? Agora, olha só, separei aqui porque nós vamos ver de uma vez só o que fazer quando errar uma palavra, né, que é o 6, ó, o 7. Preciso respeitar as margens esquerda e direita da folha de redação? Pois o 8, ó, qual tipo de letra usar na redação? Então a gente pergunta isso, hein? Eu posso misturar essas letras, o tipo de letra? Como que eu vou separar a sílaba, né, no final da margem direita? Como é que vai acontecer? Então vamos lá. Vamos começar pelo item 6. O que fazer quando errar uma palavra? Está aqui, ó. Então, vou lá escrever a minha redação, né? Estou lá desenvolvendo o meu texto. Aí vou escrever uma palavra aqui, por exemplo, né? Vou mostrar uma palavra aqui que já aconteceu numa redação que eu tive contato. O candidato foi escrever porta, ele escreveu pota, né? Continuou o texto dele aqui, ó. Né? Tudo bem. Se a hora que você reparar, né, no texto, quando você estiver desenvolvendo o texto aqui, você identificou que escreveu uma palavra errada, isso aqui se chama desvio vocabular, o que você vai fazer? Ó? Você vai fazer um risco horizontal de fora a fora, só assim, ó, né? Não vai rabiscar não, hein? E aqui ao lado, você escreve a palavra correta, tá? E aí você continua a sua redação, tá? Somente um risquinho aqui, não vai fazer isso, não precisa fazer isso, não precisa fazer nada disso. Aliás, se você fizer isso aqui, é rasura, né? Você rasurou o seu texto. Tá? Errou a palavra, faz um risco horizontal de fora a fora e a palavra correta ao lado, tá? Bom, pergunta corriqueira, provavelmente já passou pela sua cabeça. Eu escrevi a palavra pota, errei. Só que eu continuei meu texto aqui, ó. Continuei e terminei a redação. Percebi depois. E agora, o que eu faço? Você vai deixar do jeito que tá, tá? Não vai tentar aquelas subterfúgios, fazer Rzinho aqui, fazer isso aqui, escrever a palavra correta, nada disso. Se você não prestar atenção no momento, não tem o que fazer. Deixa a palavra errada mesmo, e aí você presta atenção no restante para não ter problema, tá? 7. Respeitar as margens esquerda e direita. Sim, por quê? Você vai desenvolver o parágrafo aqui, ó. Então você vai começar o seu texto, tá? Então, por exemplo, ó, vou começar na linha 1 já, hein, sem pular linhas. Então eu vou começar aqui, ó, o, letra maiúscula, né, o Brasil, e aí continuo, né? Normalmente o que acontece? Os candidatos eles vêm escrevendo, chega aqui, ele vem para cá, né? Aí ele vem aqui, escreve, aí chega aqui, ele vem para cá, vai para outra linha, aí ele não respeita a margem direita, tá? Aí ele termina aqui o texto dele. O que acontece aqui? Na hora de fazer a avaliação da sua redação, vai acontecer isso aqui, ó. O examinador pode estabelecer um negócio assim, ó, tá vendo?
identificar que não houve respeito à margem direita nas linhas 1, 2 e 3. Então, devo respeitar as margens esquerda e direita? Sim. Bom, a margem esquerda, você vai respeitar justamente para você aqui, ó, que é o parágrafo, tá? Aquela coisinha lá, aquela coisa que nós aprendemos na escola, lembra aquele negócio de 2 dedinhos, tal? Não há necessidade de fazer isso, não. Você só estabelece um recuo, pouquinha coisa, só para o examinador identificar que ali você está iniciando um parágrafo, tá? Então não tem aquela coisa de pegar a caneta Bic, né? A tampinha da caneta, medir, não precisa nada disso, não, o examinador não vai fazer isso, né? É só estabelecer um recuo, como eu fiz ali mais ou menos. E depois você vai seguir isso, né, no restante do seu texto, claro, né? Então, você vai seguir isso aqui, ó. Então no restante do seu texto você vai escrever, continuar o seu texto ali, segundo parágrafo, né? Por exemplo, ó, você vem aqui, né, ó, e ó, continua, né, segundo parágrafo, tal, e assim por diante. Terminou o seu texto aqui, né, você vai até, terminou o parágrafo, vai no outro parágrafo, então, ó, dessa forma, né, por exemplo, ó, vai começar aqui, tá vendo? Eu estou seguindo exatamente essa linha aqui, ó, tá? Margem esquerda. E margem direita? Também temos aqui, ó, devo respeitar a margem direita da folha, claro, né? Essa margem direita tem a ver com a separação silábica também. Então você vai separar, né, a sílaba, por exemplo, você vai escrever, vamos pegar a palavra porta novamente, ó. Usa o hífen, não vai usar o underline, né, gente? O underline não é separação silábica, tá? O correto é hífen, tá? Então você vai escrever aqui a palavra porta, por exemplo, ó, hífen, e aqui continua, tá? E se acontecer de você colar muito aqui, ó, então você vai usar aqui, ó, mas usa uma vez só, depois você conserta, tá? Os outros você não usa mais assim. E ó, cuidado, hein, vou repetir, não se usa o underline, hein? Underline não é separação silábica. Tem que ser o risquinho, o tracinho, o famoso hífen ali, tá? Tipo de letra? Ah, legal. Tipo de letra é o seguinte, ó, a minha letra é de forma, ok? Então eu vou escrever aqui, ó, a palavra amanhã. Vou iniciar aqui, por exemplo, na linha 4, meu segundo parágrafo, e vou escrever a palavra amanhã. Aí eu faço isso aqui, ó. Sabe o que eu fiz aqui, né, gente? Eu misturei as letras, né? Então eu fiz um A aqui, que é a letra de forma, a letra bastão, esse A, e aqui a letra cursiva, chamada famosa letra de mão. Não tem problema você misturar a letra, porque o que importa é que a sua palavra seja legível, ok? Ó, legível. Agora, é o seguinte, se você me pedir a opinião a respeito disso, eu vou dizer para vocês o seguinte, olha, prefira padronizar, né? Padronize. Então, eu tenho letra de forma, por exemplo, e eu misturo a letra, às vezes, né? Mas isso no meu dia a dia, normalmente eu faço isso. Agora, numa prova de concurso, eu vou padronizar. Se a minha letra é predominantemente de forma, eu vou usar a letra de forma na minha redação toda, apenas tendo cuidado para maiúsculo e minúsculo. Por exemplo, eu vou fazer isso aqui, ó. Então, eu vou escrever a palavra amanhã, novamente aqui, ó. Então, o que eu vou fazer, ó? Eu vou iniciar a letra maiúscula, caixa alta, né? E vou fazer isso aqui, ó. Tudo bem? Então, o que eu fiz? Eu padronizei aqui a letra de forma, tá? Tem algum problema misturar? Não existe nenhuma regra que proíba, mas como eu disse, repito, né, vamos fazer o seguinte, vamos padronizar. Padronize que fica melhor. Que mais, ó? Como separar sílabas? Já até mencionei para vocês aqui, né? Mas vamos de novo aqui. Então, eu vou escrever a palavra janela, por exemplo, ó. Hífen, não vai colocar underline, hein? Tá bom? Ó, e continuo aqui, ó. Tá? Ah, mas eu colei muito aqui, ó. O que eu vou fazer? Põe aqui. Depois você conserta nos outros, você não põe mais. Fechou? Só para aí fica esperto aí se você cometer esse tipo. Isso aqui são detalhes, gente, que eles fazem uma certa diferença aí, né? Claro, quando a redação ela é classificatória também, né? Então vamos fazer aquilo que é correto, aquilo que é possível fazer. Fechado? Então esses procedimentos fechados, fica comigo, depois a gente vai ver mais exemplos. E aí eu vou colocar também, não se esqueça, tá, gente? Nós vamos ver, eu sei que o pessoal fica ansioso com redação, eu vou trazer redações prontas aqui, vou mostrar o ponto positivo, o ponto negativo da redação, o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Essas primeiras aulas elas são mais técnicas. Eu tenho que mostrar aquela parte técnica, depois para o final a gente vai para a prática, tá bom? Bons estudos aí para vocês, até mais.